Oi gente, aqui é a Tamara e hoje eu vim aqui contar pra vocês a história de um dos feriados americanos que eu mais adoro, que é o Thanksgiving, ou o Dia de Ação de Graças, como a gente conhece aí no Brasil. Bom, para poder entender um pouco mais sobre como esse feriado aconteceu e por que ele é tão importante, a gente tem que voltar no tempo para 1620. Durante o inverno de 1620, quase metade da população dos Pirineus de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, morreu durante o inverno por falta de comida. E foi aí que os índios nativos americanos entraram na história. Até então, os índios nativos americanos e os Pirineus nunca tinham colaborado em nada, nunca tinham feito nada juntos e eram vistos como inimigos. E durante o ano seguinte, 1621, os índios nativos americanos ensinaram para os Pirineus a maneira certa de caçar, pescar e plantar aqui no território, no solo americano, para que os Pirineus pudessem subsistir durante o inverno seguinte. No final do outono de 1621, os Pirineus e os índios nativos americanos tinham conseguido juntar alimento suficiente para se manterem durante o inverno, e foi então que eles decidiram fazer um banquete que durou 3 dias, que foi chamado de Banquete de Ação de Graças, ou Thanksgiving Feast. E assim teve início essa tradição de pessoas se reunirem e fazerem banquetes para darem graças por todas as coisas que elas conseguiram fazer, especialmente por não ter faltado alimento durante um ano difícil. Uma coisa interessante da cultura americana é que até hoje eles ainda seguem esse padrão de você plantar e se preparar para o inverno, para os invernos frios. Tanto é que o ano escolar aqui é completamente diferente, o ano letivo. Eles têm durante o verão 3 meses de férias, que antigamente era o tempo em que as crianças, os adolescentes, ajudavam os pais no plantio para se prepararem para os meses frios, em que você não tem como plantar nada. Agora, é claro que o Thanksgiving passou por muitas modificações até chegar a ficar da maneira que ele é hoje. A princípio, essa era considerada uma comemoração religiosa. Tanto é que não havia um dia específico para se comemorar o Dia de Ação de Graças. Toda vez que os Estados Unidos venciam uma batalha ou que havia chuva depois de um período de seca, os pastores ou bispos das igrejas comandavam que todas as pessoas deveriam tirar um dia de folga do trabalho e usar aquele dia para dar ação de graças ou para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Isso durou alguns bons anos, até que em 1863 uma mulher muito porreta chamada Sarah Josepha Hale decidiu que isso tudo precisava mudar, que o Dia de Ação de Graças deveria ser comemorado em um dia específico e que o país todo deveria comemorar junto. E o principal argumento dela é que, como a Guerra Civil nos Estados Unidos tinha terminado recentemente, seria bom ter um dia em que todos pudessem se reunir com o mesmo propósito, que seria um propósito positivo, e que o país todo ficaria muito mais unido depois de comemorar o primeiro Dia de Ação de Graças juntos. Foi aí que ela começou a escrever cartas e mandar cartas para diferentes governantes dos Estados Unidos, até que uma das cartas dela chegou até o presidente Abraham Lincoln. E foi aí que, em 1863, ele declarou que toda última quinta-feira do mês de novembro seria o Dia de Ação de Graças, seria um feriado nacional e que ninguém trabalharia nem na quinta-feira nem na sexta. Mas Tamara, eu passei o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. E o que o Dia de Ação de Graças tem a ver com futebol americano e com Black Friday? Quem já passou o Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos sabe que sempre acontece um jogo de futebol americano que todo mundo assiste, e as famílias também jogam futebol americano durante o Dia de Ação de Graças. Por que isso? Em 1920 foi estabelecida a NFL, a Associação Nacional de Futebol Americano. Errado! NFL significa Liga Nacional de Futebol Americano. Agora voltando pro vídeo. No início, eles precisavam que mais pessoas frequentassem os jogos. A maioria dos jogos acontecia em dia de semana, então as famílias não podiam comparecer. Foi então que eles decidiram que um dos jogos mais importantes deveria acontecer num feriado, e decidiram que esse feriado seria o Dia de Ação de Graças. Até hoje, a NFL ainda promove grandes jogos de futebol americano no Dia de Ação de Graças. Não demorou muito para grandes lojas de departamento, como por exemplo a Macy's e a Saks Fifth Avenue, notarem que o Dia de Ação de Graças era bem perto do Natal. E na sexta-feira, depois do Dia de Ação de Graças, ninguém trabalha. E foi aí que essas grandes lojas começaram a promover liquidações absurdas na sexta-feira, depois do Dia de Ação de Graças, que era para que as pessoas começassem a comprar os seus presentes de Natal com mais antecedência e comprassem sempre naquelas mesmas lojas. Foi assim que foi estabelecido o Black Friday, que acontece até hoje, sempre na última sexta-feira do mês de novembro, logo depois do dia de Thanksgiving, e que você vai encontrar realmente promoções absurdas, com todo tipo de produto, desde eletrônicos até produtos de beleza, com liquidações extremas. Mas é claro que o mais lindo mesmo do Dia de Ação de Graças é que é um dia que toda a família se reúne
e que dá graças por todas as coisas boas que aconteceram durante o ano. E é claro que, assim como em todo grande feriado, o Dia de Ação de Graças também tem suas comidas típicas. Aliás, todo outono aqui nos Estados Unidos tem suas comidas típicas, é mais ou menos como a época de festa junina aí no Brasil. E se você quiser comemorar o Thanksgiving na sua casa e quiser saber quais são essas comidas típicas e como elas são feitas, se inscreve aqui no canal que durante essa semana eu vou postar alguns vídeos bem rapidinhos mostrando pra você receitas simples que você pode fazer para comemorar o Thanksgiving aí na sua casa. Então fica ligado e não percam as receitas especiais de Thanksgiving. Um beijinho e até a próxima. Tchau!